Boa noite. Veja no Jornal da Câmara desta sexta-feira. Procurador do município participa de reunião da comissão representativa. É sobre as denúncias do sindicato que nós temos a dizer que a Prefeitura vem buscando, desde o início do governo Luciano, fazer um controle rígido, dos contratos de prestação de serviços de terceirizados. Câmara de Vereadores retoma expediente normal na próxima semana. Das 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde. E nesta edição vamos reapresentar 3 homenagens. Uma delas para a Associação Passo Fundense de Surdos. Garantir o direito do surdo é o compromisso da Associação Passo Fundense. Através da entidade, com frequência são oferecidas atividades culturais, de lazer e de esporte. A comissão que está trabalhando neste período de recesso recebeu nesta semana o procurador do município e a secretária de administração. Os representantes do Poder Executivo responderam às dúvidas dos parlamentares. Eduardo Pelicioli voltou a interrogar o Executivo sobre a fiscalização dos contratos. O assunto já havia sido discutido em outras 2 reuniões do grupo. A gente quer algo concreto, palpável, até que eu possa prestar um relatório para o sindicato, o Sindilimp, que fez essa provocação para a Câmara de Vereadores, mas também os trabalhadores que nos procuraram durante o mês de dezembro e janeiro também, a gente fazer essa prestação de conta, dizer que foi investigado, foi fiscalizado, e que, eventualmente, alguma das denúncias que foi realizada através do sindicato e dos trabalhadores, o que realmente existe e o que realmente possa ser um exagero. Porém, que os contratos que nós tivemos acesso têm situações que tem que ser discutível, existem contratos com empresas que não têm capital social para garantir o valor do montante. Uma das empresas tem um capital social integralizado apenas de 100 mil, e tem um contrato com a Prefeitura, somando os contratos, o valor de 5 milhões. Então, é uma empresa que nós temos preocupação se realmente tiver alguma questão negocial ou até mesmo durante o prazo do contrato ela sofrer alguma questão econômica, se ela vai poder garantir aquilo que foi acordado através de um contrato com o município. Para o procurador do município, as denúncias apresentadas não são concretas e a fiscalização acontece em diversas etapas. Sobre as denúncias do sindicato, que nós temos a dizer é que a Prefeitura vem buscando, desde o início do governo Luciano, fazer um controle rígido dos contratos de prestação de serviços de terceirizados. Nós temos várias formas de controle, eles começam lá quando da realização das licitações, quer dizer, é feita a verificação da capacidade das empresas, da idoneidade. Depois nós partimos para um segundo momento, que é a celebração do contrato, onde a empresa tem que apresentar alguns documentos para que ele seja celebrado. Depois, na execução desse contrato, que é uma terceira via de controle, o município designa uma pessoa especificamente para fazer o controle de presença, de se as pessoas faltam ao trabalho ou não, se chegam no horário. Nós fizemos controle também de pagamento de 13º, de fundo de garantia, recolhimento de INSS. Todas essas questões são contratuais, e nós cobramos das empresas. A quarta fase do controle dos contratos é quando do pagamento, quer dizer, as empresas não recebem o mês anterior ou qualquer outra verba devida se ela não nos apresentar todas as negativas e a comprovação de que no mês anterior ela cumpriu com as suas obrigações trabalhistas. E esta foi a última reunião no período de recesso parlamentar, já que os trabalhos ordinários retornam na segunda-feira. Por isso, a nossa equipe conversou com o presidente Márcio Patucci. Foram 8 reuniões que a comissão representativa produziu nesse período de recesso, onde os vereadores puderam analisar mais de 110 proposições que foram encaminhadas pelos colegas e, de certa forma, demonstrando que o parlamento não para, ou seja, a casa ela tem a sua atuação legislativa, tem a sua atuação administrativa. O que nós tivemos nesse período foi a interrupção das reuniões, sessões plenárias, mas todo o conjunto de trabalho dessa casa permaneceu. Então, essas 8 reuniões foram satisfatórias no sentido de receber e analisar proposições, indicações,
e até mesmo receber, como tivemos aqui, a participação de sindicatos e de agentes do Poder Executivo que puderam, então, esclarecer algumas dúvidas dos senhores vereadores que acabam por compreender, né, o sentido da fiscalização que o agente legislativo tem. Então, a partir do dia 15, nós voltaremos com o nosso turno normal, né, de funcionamento, das 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde, né? Então, isso também fica com o intuito de nós comunicarmos à comunidade de Passo Fundo que estaremos retornando às atividades normais a partir do dia 15. E a partir de agora, reapresentaremos 3 solenidades promovidas pela Câmara de Vereadores em outubro. Uma das homenagens foi para a Associação Passo Fundense de Surdos. Assim que assumiu uma cadeira no Legislativo, a petista Cláudia Furlaneto iniciou sua luta pelos direitos das minorias. No caso da população surda, a vereadora, que também é intérprete e tradutora de Libras, trabalha na efetivação de várias demandas. A criação do cargo de tradutor-intérprete, tanto aqui como no Executivo, a criação do cargo de professor de Libras nas escolas. Então, assim, é uma caminhada longa, mas que a gente vem, desde que assumimos aqui, trabalhando, trazendo essas demandas. É um compromisso que nós temos com a comunidade surda e devagarinho a gente vai alcançando. Atualmente, o município conta com 3 entidades voltadas aos interesses dos deficientes auditivos. Temos as associações de pais e amigos, de tradutores e intérpretes e a Passo Fundense de Surdos, que foi a homenageada da noite. A presidente Tatiana de Souza destacou algumas conquistas desses 25 anos de história. Hoje, faz 25 anos, a Associação dos Surdos de Passo Fundo. E é de grande importância para a comunidade surda de Passo Fundo a comemoração desses 25 anos, esse aniversário de 25 anos, pois representa as lutas de direitos, são anos lutando pelos direitos dos surdos. E as nossas lutas nos imprimem em conhecimento, como por exemplo o reconhecimento da Libras, com a Lei 10.436 de 2002. E o que queremos também para o futuro, na escola bilíngue, assim como também a luta e a conquista de mais profissionais tradutores e intérpretes, a reserva de vaga, a conquista na acessibilidade no mercado de trabalho, com o respeito à questão linguística. Garantir o direito do surdo é o compromisso da Associação Passo Fundense. Através da entidade, com frequência são oferecidas atividades culturais, de lazer e de esporte. A Associação dos Surdos de Passo Fundo tem como objetivo reunir todos os surdos da comunidade surda para a gente poder conversar na língua de sinais, ter um pouco de lazer, esporte, organizar viagens, reuniões, seminários. A gente sempre se encontra nas quartas, quintas, sextas, sábados. Fazemos várias integrações, conversamos a respeito de eventos que acontecem. Nós temos mais ou menos 100 associados pagantes, mais ou menos 100 pessoas associadas. E é muito importante essa participação por causa do contato da língua, né? O surdo fica muito isolado linguisticamente com a sua família, dificuldade de comunicação, e a associação é um espaço que proporciona esse contato. Catarina é uma das integrantes. Para ela, significa muito a interação com outros surdos. Eu gosto muito de participar da associação. Esse sentimento de contato com os meus pares, com os outros surdos, com a comunidade a que eu pertenço, isso eu encontro na associação. A gente chama o pessoal, cada vez aumenta mais participantes. É o encontro do surdo com o surdo, com a comunicação em Libras, e a comunicação flui, né? É um estímulo, é igual a gente não fica escondido dentro de casa, num isolamento linguístico, né? A associação permite esse entrosamento. Para concretizar a homenagem, a vereadora Cláudia Furlaneto entregou à presidente da Associação Passo Fundense de Surdos uma placa comemorativa.
Eu quero agradecer principalmente a vereadora Cláudia, que nos convidou a fazer essa homenagem para a Associação dos Surdos de Passo Fundo. A gente está se sentindo muito especial, a comunidade surda de Passo Fundo se sente muito especial. E ainda como forma de democratizar o acesso à informação, desde julho, a TV Câmara exibe o seu telejornal com a língua de sinais. A tradutora da equipe, Francine Pimentel, comentou a repercussão junto à comunidade surda. A TV Câmara está sendo pioneira em relação a ter o tradutor e intérprete aqui na região de Passo Fundo, assim, na região do Rio Grande do Sul, na verdade, porque legenda não é para todos os surdos. Tem muitos surdos que não têm acesso à alfabetização. Então, a língua de sinais para eles seria bem mais interessante. Então, no caso, a TV Câmara está proporcionando isso e dando direito a todos ter acesso à informação. Antes era muito sofrimento, assim, essa falta de comunicação, de a gente não conseguir essa acessibilidade. Agora sim eu agradeço essa questão de poder ver o jornal em Libras. Já pegaram os horários que passa o jornal para poder assistir, repercute dentro da associação as notícias, de fato parabenizar a intérprete que foi selecionada também, que tem feito uma tradução muito correta, uma postura muito ética. Então acho que a TV Câmara acertou, nós acertamos e a comunidade está bem feliz em relação a isso. E agora nós vamos para o intervalo, mas retornamos em seguida com outras duas homenagens. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais. E nos 6 primeiros meses, dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Che, eu sou o guri de Uruguaiana e tô aqui para dar um depoimento. Eu sou viciado. Viciado em erva mate e moída da grossa. Agora, o que não me apetece é ver essa gurizada viciada em drogas. E pior, usando na cancha de futebol. Che, tu não me vai atrás de conversa fiada. Bem como diria o Licuro, droga em estádio não rola. Tá ligado? Mas que barbaridade. Nós já estamos de volta para dar sequência na reapresentação de homenagens realizadas em outubro do ano passado. Para este segundo bloco, separamos o reconhecimento do vereador Renato Tchecker ao piloto Cacau Risse. A paixão pelo automobilismo começou na infância. Aos 13 anos, Cláudio Risse já vivia a adrenalina das disputas no kart. E a atividade, que antes era brincadeira, virou coisa de profissional. O menino cresceu para se tornar um dos grandes nomes do esporte de Passo Fundo. Corri 15 anos direto de kart, quando eu tinha uns 12 anos de kart, 13 anos de kart, eu já participei algumas provas de Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, e assim se foram já 30 anos nesse esporte. Por causa de pessoas como Cláudio Risse, o automobilismo ocupa hoje o segundo lugar entre os esportes mais populares do mundo. No Brasil, o Rio Grande do Sul é um dos pioneiros na realização das competições. É um esporte apaixonante, né? Porque lida com adrenalina, lida com espírito de equipe e um monte de outros fatores. O nosso estado é o único no Brasil que existe 4 autódromos. Se nós pegar Santa Catarina, não existe. São Paulo tem um praticamente. Rio de Janeiro não tem nenhum, o único que tinha já não tem. Então, o nosso estado é um estado de muita tradição e nossa cidade também no automobilismo. Ao longo de 3 décadas, o piloto acumulou muitas vitórias e um extenso currículo. Eu tenho 4 títulos nacionais, alguns estaduais, sul-brasileiros, começando pelo kart. Fui campeão brasileiro de kart, fui campeão brasileiro de endurance, de protótipo, fui campeão brasileiro de picape race, na época que era as S10, Ranger e tudo, e fui campeão da GT3.
dos carros Gran Turismo em 2009, eu com meu companheiro Rafael Derani. Uma carreira longa, tive a felicidade de conquistar alguns títulos e vitórias na minha carreira, mas isso tudo com o apoio de toda a equipe, da família. A lembrança foi feita no espaço de comunicação ao plenário pelo vereador Renato Tchecker. O parlamentar falou com admiração do piloto que consagrou a nossa cidade como um dos celeiros do automobilismo do país. Competiu a nível internacional, né? Ele competiu aqui no Stock Car com ex-pilotos de Fórmula 1. Então nós aqui para Passo Fundo ter um atleta, um piloto dessa modalidade, para nós é motivo de orgulho. Então por que não homenagear uma celebridade no automobilismo que nem Cacau Risse? Então para mim é uma honra em ele ter aceitado, por ser uma pessoa simples, só pensa no seu esporte, só pensa no automobilismo e não pensa muito em mídia. A homenagem foi acompanhada por André Grando, presidente do cartódromo. Na opinião dele, o título de campeão de Cacau Risse é resultado de talento e muito esforço. Teve talento desde pequeno, né? Então, e foi desenvolvendo no nosso cartódromo ali. Treina bastante, mesmo hoje ele vai lá nos sábados treinar, então isso vale muito no automobilismo, né? E outra homenagem realizada pela Câmara de Vereadores marcou a história da terceira idade de Passo Fundo. Também foi em outubro que o Legislativo reconheceu os 20 anos de fundação do Departamento de Atenção ao Idoso. A semelhança não está apenas nos cabelos brancos ou nas marcas deixadas pelo tempo. A alegria é a principal característica dos convidados de honra desta sessão solene. Um exemplo é a dona Hilda, que participa das atividades desde a fundação do grupo. O meu sobrinho estava no colégio e convidou a minha mãe, que ia começar o DAT, né? E daí eu acompanhei ele desde o primeiro dia e estou até hoje. E não pretendo sair tão logo, só de quando eu morrer mesmo. Já sou presidente há 5 anos, agora sou presidente e rainha e estou indo. Também estão enganados aqueles que pensam que a beleza vai embora com o passar do tempo. Prova disso é Bráulia, que aos 72 anos ganhou o título de rainha da terceira idade. O meu gosto, meu orgulho é que eu gosto de me pintar, gosto de me arrumar bem, ir para os bailes. Me parece que eu não tenho 72 anos, me parece que eu tenho 18, 20. Eu tenho uma vaidade sempre, desde nova. Sempre pretendia, um dia quero ser alguém. E tive a honra de ser agora a rainha do DAT. A rainha regional, né? Para mim é uma grande satisfação. O DAT foi criado na década de 90, justamente com o objetivo de reinserir os idosos na sociedade. Mas foram muitas as mãos que se uniram para a elaboração deste projeto, como lembraram a coordenadora do COMAI e o vereador João Pedro Nunes, o responsável por esta bela homenagem. O professor Agostinho Botti. Foi ele mais um grupo de pessoas entusiasmadas pela vida e percebendo que não existia nada na época que tratasse do idoso de uma maneira mais formal, mais especial. Entre eles o vereador João Pedro, ou então o vereador Luciano Azevedo na época, e mais uma série de pessoas que se preocupavam com idosos. Pensaram em criar esses grupos e foram criados 3 primeiros grupos. Um na Vila Planaltina, um na Igreja São Vicente e um grupo do interior. E dali, então, eles foram se multiplicando, crescendo. Eu costumo dizer que no momento que eles lançaram esse projeto, nem eles imaginavam a grandeza do ato que eles estavam fazendo e construindo. E o DAT, como símbolo, se tornou um tênis, aonde os nossos idosos, talvez alguns pela primeira vez, usaram os seus tênis para fazer as suas caminhadas, seus exercícios e chegarem até o grupo. E com isso se resgatou uma história importante da cidade, valorizando a todos eles que ajudaram e hoje continuam ajudando com sua experiência. O Passo Fundo chegando aos seus 158 anos. Então cada um de nossos idosos na nossa cidade botaram um tijolinho na cidade tão bonita, e uma cidade do Teixeirinha, uma cidade da Jornada de Literatura, do folclore, né?
Então, nós estamos aqui hoje homenageando a vida. Essa homenagem é extremamente importante, porque o idoso na sociedade, ele ainda costuma ser rejeitado. Nós ainda vemos muitas pessoas dizerem o que esse bando de velhos sai para a rua, sabe, quando deveriam estar em casa. Por que ocuparem a fila do banco? Por que ocuparem os transportes? Só porque não pagam? Então eu acho que essa homenagem é muito importante para demonstrar a valorização do idoso. Que nós somos pessoas que fundamos essa cidade, que os idosos trabalharam na construção de um projeto que hoje é realidade, de um projeto que hoje está confirmado. E o idoso de hoje não é um idoso parado, é um idoso autônomo, com vontade de viver e de continuar a construir a sua história. Com o Departamento de Atenção ao Idoso, já são 3.000 integrantes, divididos em 49 grupos, 10 oficinas e um programa de governo. Tudo para proporcionar a cada dia uma nova experiência. Nós costumamos dizer que os nossos grupos são grupos de convivência. E o que é convivência? É conviver, é estar entre família, é estar junto com as pessoas, é despertar o gosto pela sociedade, pelo sair de casa, por buscar novos valores e não ficarmos mais parados em casa, né? Fazendo crochê ou atrás do fogão a lenha. É hora do despertar do idoso para a vida, para a sociedade. A gente renova, é uma coisa muito boa. Quem não vai está perdendo tempo mesmo, é o que eu falo. Como você viu, o sucesso do departamento foi reconhecido pela Câmara e pelo vereador João Pedro Nunes, que ao longo de seus 3 mandatos, muito tem feito por esta parcela da população, carinhosamente chamada de melhor idade. Nós criamos nos anos de 2002, por lei, a Política Municipal do Idoso em Passo Fundo. Também criamos aí a lei que dá a isenção ao idoso naquela época, né? Os 20% dos idosos nas políticas públicas habitacionais do município, né? Criando a Semana Municipal do Idoso por lei, né? E outras indicações, sugestões aos poderes executivos daquela época até os dias de hoje, para que nós possamos sim ir construindo, juntamente com o Conselho Municipal do Idoso, a política pública do idoso. E a última e a importante sugestão que nós demos ao Executivo, a criação do Fundo Municipal do Conselho do Idoso, buscando recursos para as políticas públicas das casas de longa permanência e fortalecendo também com a estrutura cada vez melhor aos grupos de terceira idade que hoje são o DAT. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Lembrando que na próxima segunda-feira tem sessão plenária a partir das 15 horas. Uma boa noite e um ótimo final de semana.